Já estamos online. Boa noite. Sou o naturopata Tiborges. Vamos falar hoje sobre alimentação de verdade. O que é alimentação viva? Hoje o assunto é muito importante. É por isso que eu escolhi como segundo tema dessa nova leva de palestras. Porque é entender como o nosso corpo funciona, né? Como nós conseguimos passar tantos anos dentro de um sistema de ensino sem ter aproveitado quase nada de importante para a vida, não é? Por que a gente não aprende coisas práticas, não é, para a vida? Por exemplo, quantas vezes você precisou na vida aplicar a fórmula de Bhaskara depois que você saiu da escola? Eu acho que o mesmo número que eu, né? Nenhuma. E quantas vezes você se alimentou na vida, né? Eu tenho 36 anos de idade. Imagina quantas refeições eu fiz. E na escola eu não tive uma aula sequer sobre alimentação. Então foi melhor ter me dado aulas sobre fórmula de Bhaskara, equação do segundo grau e raiz quadrada, coisas que a gente jamais vai usar. Horas e horas e horas, não importa se você tem vocação ou não para matemática, mas você tem que aprender. E nenhuma aula sequer sobre alimentação, sobre o que cada elemento faz dentro do nosso corpo. Não é? Então, essa é a minha consideração inicial. Por que nós... Você acha que é por acaso? Você acha que a grade curricular, o que a gente é obrigado a aprender na escola, é escolhido assim como se fosse o melhor mesmo para a gente? Ou existem interesses gigantescos por trás disso? Eu não tenho dúvidas de que tem interesses gigantescos de criar uma população ignorante, facilmente manipulável. Então, a pessoa pode ser extremamente aplicada na escola, mas o sistema vai fazer com que ela saia de lá uma completa imbecil. Porque é assim que a gente tem que ser. E a alimentação de verdade, né? O que é o alimento vivo, o alimento que alimenta a sua célula? Então, o nome da palestra, o tema, é Você alimenta o seu corpo com morte. Então, o que é essa vida e essa morte dos alimentos? Então, é isso que eu vou explicar hoje. Tem muito sentido e eu tenho certeza que isso vai abrir a mente de bastante gente. A nossa alimentação, na sua opinião, é parecida ou é completamente diferente dos nossos avós? Os meus avós nasceram no começo do século passado. E eu sei que a alimentação deles não tinha nada a ver com a nossa. A dos meus pais, meu pai nasceu em 41, minha mãe nasceu em 53. Eles já começam a pegar os produtos industrializados. E eu nasci na década de 80, em 1981, e já fui imerso, né, dentro da indústria, da praticidade, né? Praticamente não se cozinha, a mãe teve que sair de casa para trabalhar, isso para o sistema isso é maravilhoso. E aí a mãe tem que fazer tudo muito prático, muito simples, muito rápido. E aí a nossa alimentação foi bastante industrializada. O mais preocupante é a dos nossos filhos, não é? Que é muito pior do que a gente fez. E hoje a gente tem informação, hoje a gente tem caminhos, canais para a gente saber o que é um alimento de verdade, o que nós estamos dando para os nossos filhos. Não é? Então hoje eu quero avançar muito nesse campo e conto com você para compartilhar, para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas. A nossa alimentação tem sido assim. Então pensa comigo, na natureza existe algum alimento que dure 6 meses, que você possa comer? Você colhe e deixa lá num canto, seja na geladeira até. Você acha que ele, depois de 6 meses, vai estar como? Nenhum alimento natural dura 6 meses. Até o coco, o ovo, que tem uma embalagem toda especial criada por Deus, ele não dura tudo isso. Que dirá os outros, né? Os outros duram muito menos. Então a gente tem que entender isso. Eu quero falar também um pouco sobre a água. A água, se você pega de uma bica, de uma nascente, ou mesmo de um rio,
e você põe essa água numa garrafa e deixa uma semana fechada dentro da garrafa. O que vai acontecer com essa água? Todo mundo acho que sabe disso, né? A água está apodrecida. Ela mata, inclusive, depende do tempo, quanto tempo você demorar para tomar essa água engarrafada, você pode, inclusive, morrer por envenenamento. Porque a água, quando ela está viva no rio, na nascente, ela está viva, está completa, está cheia de nutrientes. Mas quando você tira ela do fluxo da vida, ela começa a entrar em contagem regressiva para morrer. E por que a água engarrafada da indústria você pode abrir tranquilamente? Para mim ela é uma água eterna. Daqui a 100 anos você poderia abrir uma garrafa daquelas e tomar. Se o plástico não tiver deixado ela muito ruim, vai numa garrafa de vidro, ela duraria 100 anos tranquilamente. Por que a garrafa da indústria, a água engarrafada da indústria, dura séculos? Porque ela é uma água morta. A indústria simplesmente destrói as nascentes, destrói os rios para explorar. A Nestlé, a Coca-Cola, principalmente a Coca-Cola, ganha muito mais dinheiro com a água engarrafada do que com refrigerante. Porque ela simplesmente vai lá, faz a extração predatória, destrói as comunidades no entorno. Aqui no Brasil aconteceu isso nas águas de São Lourenço, se eu não me engano, em Minas Gerais, e com a Nestlé. E isso é um crime gravíssimo. Para quê? Para pôr uma água morta nas gôndolas dos mercados. E o processo é simples, eles desmineralizam toda a água, né? Tiram a água lá dos rios, e aí desmineralizam todos os nutrientes, tudo que a água tem de bom, matam a água, torna a água uma água destilada morta, e depois põem minerais artificiais para dizer o nome água mineral. Só que essa água não alimenta nossas células, não tem nutriente nenhum, ela é uma água morta. Se você aguar uma planta ou uma semente com essa água, ou a semente não nasce, ou a planta morre. Então é isso. Isso é um exemplo muito simples do que é a vida, do que é o nutriente. Então, uma maior questão dessa palestra, que eu quero que vocês pensem, que vocês comecem a analisar, que eu acho que é uma pergunta que devia ser feita na escola, para as crianças de 5, 6, 7 anos, o que é a vida? Entende? Não uma maneira filosófica aberta, mas o que é a vida em si, o que é a vida que mantém esse corpo meu aqui no estado que está, né? O que é a vida de um alimento, o que é a vida, como que o nosso corpo se mantém vivo. Então essa é a principal questão, o que é um alimento vivo. Todo cozimento, todo processo de aquecer acima dos 50 graus mata praticamente todos os nutrientes e todas as propriedades dos alimentos. Mata as enzimas, mata as células, tudo que tem de vida no alimento, aquilo lá é morto por conta da alta temperatura. Então, o cozimento em si já mata. Então, a gente tem que aprender a ter uma alimentação mais crua possível para poder ter mais nutrientes, mais vida para as nossas células. Outro ponto importante é como que nosso corpo absorve os nutrientes. A gente tem a impressão de que a gente se alimenta pelo estômago, né? Que o estômago é fundamental. Nossa, eu estou com o estômago vazio, isso é preocupante. Então eu preciso ter o estômago cheio. Isso é uma bobeira, isso também a gente pode ensinar para as crianças desde pequenininho. O estômago nada mais é do que... A gente não absorve nutriente nenhum pelo estômago. A gente simplesmente, o alimento que é difícil de digerir, ele fica parado no nosso estômago para a gente poder dissolver aquele alimento, para ele passar, a gente não ter uma congestão e não morrer por causa de um alimento que é de difícil digestão. Então o estômago nada mais é que um super triturador de alimentos. Nós nos nutrimos através dos intestinos, entende? Então, através da passagem dos alimentos no intestino que a gente consegue absorver os nutrientes. Então, o alimento natural, o alimento vivo, ele passa diretamente pelo estômago e começa a ser digerido no intestino. Você pode fazer a experiência, você pega uma fruta, tá de estômago vazio, você come a fruta e você vai sentir essa nutrição acontecer. Você sente ela passar direto pelo estômago
e você vai ver que ela não para um segundo dentro do estômago. Então a gente começa a absorver os nutrientes através do intestino. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não precisa ter o estômago cheio, a gente não precisa comer em grandes quantidades, a gente precisa de alimentos que tenham nutrientes vivos. Então, a pequena quantidade de um nutriente, de um alimento vivo, que você, por exemplo, acabou de colher no seu quintal, e aquela pequena quantidade de alimento, aquilo vai te alimentar as células. Então, nós não precisamos alimentar o nosso estômago, nós precisamos alimentar as nossas células. Quem mantém a vida no corpo são as células. Isso é muito básico, isso é muito óbvio. Então a gente precisa ter isso muito forte dentro da gente, a verdade de que nós nos alimentamos pelas células. As células precisam de alimentos, de nutrientes. Então, e em contrapartida a isso, o que nós nos acostumamos a ouvir também é que as calorias, né? Nós precisamos de X calorias por dia, como se nosso corpo fosse um contador de calorias. Eu garanto a você que nosso corpo não é um contador de calorias. O nosso corpo ele não pergunta, nossa, está chegando um alimento aqui, quantas calorias será que ele tem? Deixa eu ver. O nosso corpo pergunta, que é isso que está entrando dentro de mim? É nutriente, é alimento ou é toxina? Produtos químicos, alimentos industrializados, quando você pega lá um rótulo qualquer na embalagem, aquele monte de palavrão que tem nos ingredientes, aquilo lá é pura toxina. Aquilo vai direto para o nosso cérebro. Aquilo cria inflamações, aquilo cria... a criança fica agitada, por exemplo. Você dá açúcar, dá aqueles produtos cheios de corante, aquilo deixa a criança em estado que eles chamam de TDAH, né? Que é a criança hiperativa. Mas é tudo alimentação, é tudo a nutrição. A gente faz campanhas contra as drogas, mas a gente droga nossas crianças todos os dias. Triste, não é? Esses dias eu estava numa escola e eu vi uma mãe chegar com 2 meninos e ela tirou da mochila 2 pacotes de salgadinho dos grandes e 2 garrafas deve ser uns 600 ml de refrigerante, dos mais baratos, tanto o refrigerante quanto o salgadinho dos mais baratos. Isso, quanto pior, né? Quanto mais barato, pior a qualidade dos ingredientes que eles colocam, mais nocivo, mais terrível para a sua saúde. Então ela, com todo o amor do mundo, beijou aquelas crianças, sabe? Você vê aquele amor absurdo. E, contraditoriamente, ela estava colocando duas grandes sementes de câncer, alimentando as células dos filhos dela com câncer. Porque um salgadinho a gente não deve dar, nossa, para ninguém, nem para o Michel Temer. Então, a gente tem que entender isso. Refrigerante, pior ainda do que salgadinho refrigerante, é bolacha recheada. Porque ela, além de tudo, tem glúten, gordura trans, ela tem tudo que não presta. E na nossa época, eu que tenho 36 anos, eu e minhas irmãs demoravam 2, 3 dias para comer um pacote de bolacha. Hoje é comum ver crianças comendo 2, 3 pacotes de bolacha num dia. As mães dando, porque é prático, hoje está barato, hoje é R$1, você compra um pacote de bolacha recheada. E isso é terrível. Isso é, sabe, você está semeando doenças que você nem imagina quantas. Então, apenas pare, apenas repense, comece a mudar, sabe? Mude, seja 10% dos hábitos. Não precisa mudar tudo de uma vez, mas vai aprendendo a mudar. Vai encontrando alternativas. Começando a alimentar o seu corpo com mais alimentos vivos, com mais nutrientes. Comece a se perguntar que vida tem nesse alimento que eu estou ingerindo. Entende? Então comece o ideal é você ter o alimento realmente no seu quintal, porque você colhe, ele está com 100% de vida. Você se alimenta nele no auge. Você aprender a fazer germinações, né? Comer grão de bico germinado, comer lentilha germinada. Você tem a vida ali explodindo naquele alimento. Você faz de uma forma saborosa,
começa a ficar prático, você vai ficando boa em preparar esses alimentos. Então não tem trabalho nenhum, não tem problema nenhum. Ao contrário, você está restaurando as suas células, regenerando as suas células, rejuvenescendo. Então as pessoas se espantam. Eu tenho hoje uma pele de 36 anos melhor do que a minha de 18. Eu era muito mais flácido com 18 anos. Então a gente vai sim se regenerando. A gente vai não só se curando de doenças, evitando doenças, mas a gente vai ficando mais jovem por mais tempo, tendo uma vida com mais abundância. Então o emagrecimento é apenas um lado, sabe? A obesidade é um sintoma de todo esse problema de alimentar as células com morte. Então você começa a fazer o processo reverso. Começa a restaurar, a regenerar, a curar as suas células. Não tem como dar errado, entende? Qualquer pessoa que fala que dá para emagrecer, que dá de outro jeito, é mentira. Você tem que entender o que é obesidade e aí automaticamente você vai entender como sair da obesidade, como sair de uma vez por todas, sem jamais se preocupar se um dia eu voltar. Não. Você pode comer 3.000 calorias por dia. Se for de alimento vivo, você vai ter muita saúde. Se você faz uma dieta hipocalórica de 1.000 calorias, tudo industrializado, tudo light, tudo, sabe, refinado, você vai continuar ganhando peso, você vai ter fome e você vai ter doenças. Você vai estar cada vez mais desnutrida. Então essa que é a verdade. É começar a entender que nós precisamos alimentar o nosso corpo com vida, né? Não alimentar nossos parasitas, a gente tem que alimentar nossas células para que a gente tenha regeneração, saúde e que essa saúde seja cada vez mais abundante em nós. É o único caminho, entende? Ou é isso... acabou de entrar. Eu falei uma coisa aqui, não sei se ela pegou. A Geisa Seregato me conheceu com essa idade de 18 anos e ela que falava das minhas pelanquinhas. Ela falava, eu gostava das suas pelanquinhas. Viu, Geisa? Minha pele com 36, com o dobro da idade, é melhor do que a de 18. Então é isso, gente. Tem alguma pergunta? Hoje ninguém fez pergunta ainda. Estou aqui para responder. Gostaram? Tem alguma dúvida? Que ponto que vocês acharam mais interessante? Então começa a identificar isso, produto industrializado, enlatado, tudo que tem no mercado, né? 90%, 99% do que tem no mercado é alimento morto. É você dar morte para suas células, alimentar as células com câncer, sabe? Então a gente tem que começar a mudar isso, reverter isso. Uma coisa importante, eu falo bastante isso nas minhas palestras ao vivo, né? Que... Legal, tô lendo aqui os... Depois você assiste do começo. Pra gente, as minhas palestras que eu faço ao vivo, eu falo muito isso de que os nossos pais que não pegaram a industrialização, não comiam produtos industrializados assim como a gente, eles têm uma capacidade orgânica muito melhor que a nossa. Nós somos a segunda geração de pessoas apresentadas a esse estilo de vida inflamatório, sabe? Tá todo mundo travando na internet, né? Então, a gente tem... Nós somos a segunda geração. A nossa saúde é pior do que a dos nossos pais. Os nossos pais, a geração dos nossos pais, chegou às doenças na velhice, né? Então a gente fala as doenças relacionadas à velhice. Isso é mentira. Nós temos que morrer com saúde como os orientais vivem até os 100 anos com saúde, com tudo, né? Flexibilidade, a mente boa, sem perder a visão, sem perder a audição, nada. Então essa história de doenças da velhice é uma mentira, porque a geração dos nossos pais foi apresentada, a primeira geração apresentada à alimentação industrializada. Nós somos a segunda e por isso nós temos a saúde muito mais frágil do que os nossos pais. Então nós estamos adquirindo as doenças da velhice no meio da vida, aos 30 e poucos anos, 40 anos. Os nossos filhos são a terceira geração e eles estão adquirindo as doenças da velhice já na infância.
Então isso é terrível, isso é preocupante. Então nós nos cuidando, nós teremos uma velhice melhor do que as dos nossos pais, mesmo tendo uma saúde biologicamente inferior. E os nossos filhos têm uma saúde mais fragilizada ainda, então é preciso fazer um trabalho diferente com eles para que eles tenham uma velhice ainda melhor do que a nossa. Então nada está perdido, entende? Faltava informação mesmo, faltava saber entender esse processo. Eu falei de biologicamente, de biologia, eu quero enfatizar uma palavra que a partir de hoje eu espero que seja uma palavra bastante familiar para você. É o bioidêntico. O que é um elemento bioidêntico? Bio é vida, certo? Acho que bastante gente sabe que essa palavra bio quer dizer vida. Bioidêntico é algo que é completamente compatível com a sua vida, com a sua natureza. Por exemplo, você não consegue colocar uma fita de videocassete no aparelho de DVD, né? Não tem como, porque não é compatível. Você não consegue colocar um carregador de iPhone num aparelho que não seja um iPhone. Então, porque não é compatível. Então, quando você tem um alimento vivo, natural, pleno, completo, como Deus fez, então você tem a genética dele, a estrutura molecular dele é bioidêntica à sua. Então aquilo entra no seu corpo e o seu corpo sabe exatamente o que fazer com aquilo. Agora, quando você toma um remédio, qualquer um que seja, ele não existe na natureza, então ele é completamente alienígena. Ele é completamente estranho à sua biologia. Então, quando ele entrar, o seu corpo vai fazer... O seu corpo gosta tanto de remédio quanto você gosta de um assaltante armado dentro da sua casa. Seu corpo fica tão feliz de tomar um remédio quanto você ficaria feliz de ter um assaltante dentro da sua casa. É exatamente isso que um elemento químico artificial criado pelo homem é para o seu corpo. É um sujeito completamente estranho e completamente perigoso, violento. E o seu corpo vai fazer de tudo para se livrar daquilo, da forma que seja. 60% a 70% dos casos de obesidade em mulheres tem a ver com as cirurgias cesáreas. Principalmente a segunda cesárea. A primeira cesárea o corpo aguenta muito bem até. Ele consegue pegar a anestesia hack, que é fortíssima, e se desintoxicar dela tranquilamente. Agora a segunda já é muito mais difícil, o corpo já está debilitado. A segunda normalmente é uma paulada muito grande. Eu tenho certeza que quem assistir esse vídeo aí pode comentar, falar assim, comigo é isso mesmo. Depois que eu tive a segunda cesárea, eu comi a mesma coisa e comecei a ganhar 5, 10 quilos por ano. É exatamente assim. Então isso mostra a verdade do que é, como o nosso corpo funciona. Então precisa entender essa lógica, precisa entender o que é uma outra forma de entender o que é bioidêntico e o que alimenta a sua célula, o que é compatível com a sua célula. A indústria agora está boicotando, aqui no Brasil já boicotou o aloe vera, que é um super alimento, uma coisa fantástica que cura tudo. E a Anvisa já proibiu. Isso é lobby. Isso é uma coisa que quem tem algumas pessoas aqui que eu estou vendo que entendem de política. Quem entende de política sabe o que é lobby. Lobby nada mais é do que indústria pagando para interferir no governo. Entende? Então, isso é no mundo inteiro. Todo país capitalista, as empresas são realmente as pessoas que governam o país, né? As pessoas jurídicas que governam o país, e aí coloca lá no Congresso os seus agentes para comprar político, para comprar leis, para favorecê-los. Então, os lobistas da indústria química, alimentícia, farmacêutica, são monstruosos. Eles têm dinheiro para destruir a imagem de qualquer pessoa em segundos. Tem sim, bastante. A ansiedade é super controlável, Andréia. Já vou falar disso. Então, fizeram isso com o Dr. Rocha. O Dr. Rocha começou a falar algumas coisas, começa a ferir os interesses da indústria, né? Começa a falar a verdade sobre... Eu sei, Maria. Então, e aí vem a Globo e faz uma matéria para destruir a imagem do Dr. Rocha. Entende? Então ela pode fazer isso comigo, qualquer outra pessoa. Porque isso é mexer com os interesses desses gigantes, né? Eles têm dinheiro para
R$ 1 bilhão é dinheiro nenhum para eles, é menos que R$ 100 para a gente. Então, a gente tem que entender isso, que eles estão sempre por trás dos governos para controlar. Cada vez mais tem mais vacinas, né? Cada vacina que eles aprovam são bilhões que eles ganham por ano. Então, e a aloe vera, é o que eu estou falando da aloe vera, e agora eles estão, o próximo passo é proibir a vitamina C natural de ser vendida como suplemento. Eles só vão autorizar a vitamina C artificial, a sintética. A vitamina C sintética, ela é completamente aversa ao nosso corpo, ela não é bioidêntica. Então você vai tomar vitamina C é como se você estivesse tomando placebo, não vai adiantar de nada. Então eles fazem isso, eles tiram. Por que endemonizaram o sol? Entende? O sol é perigoso. Está provado que quem tem mais câncer é quem trabalha dentro da agência dos Correios, embaixo das lâmpadas, do que quem toma sol, quem é o carteiro que vai para a rua tomar sol. Se o sol desse câncer, não teria um pescador no mundo há milhares de anos, porque eles tomam sol o dia inteiro. E como que eles têm saúde para dar para qualquer pessoa? Porque é mentira. Então eles criam essas mentiras e bombardeiam a mídia com mentiras. E a gente acaba sendo presa fácil, né? A gente ouve tanto. Eu costumo dizer assim, se a informação chegou naquele tiozinho que vive no boteco, se aquele tiozinho consegue replicar uma informação, você pode ter certeza que essa informação é falsa, que a mídia que bombardeou, entende? Não sei se é bem fácil de entender isso, mas é uma pessoa que é completamente, não busca informação, não busca aprender, não busca, sabe, ter um contraponto, se aprofundar mais na notícia. Se essa notícia que a gente escuta aí o dia inteiro, por exemplo, aquecimento global, entende? Se uma pessoa fala de aquecimento global, por que eles estariam preocupados? Por que o sistema estaria preocupado com o aquecimento global? Então são campanhas, entende? Eles fazem isso com algum interesse sempre. Sempre. O interesse do bem-estar humano não existe. É só o lucro. O bem-estar humano é um empecilho para o lucro. Esse é o mundo que a gente vive. Então a gente tem que estar muito atento, muito consciente, muito, sabe, sair da alienação mental, sair sabe, dessa bolha de alegria que a gente vive e começar a entender esse mundo e reagir a isso. Começar a se posicionar diferente, começar a fazer a diferença no mundo, alertar as pessoas, compartilhar a boa informação. Então é isso que a gente tem que fazer, custe o que custar, sabe? Então eu estou nessa empreitada, mesmo que isso custe a minha vida, a minha reputação, o que for. Eu não me importo, eu estou aqui para comprar briga mesmo. E é por esse bem maior mesmo de que as pessoas comecem a encontrar a saída, encontrar soluções. Entende? Não sei se eu perdi alguma pergunta, eu só vi sobre a ansiedade. Deixa eu ver aqui. Aloe vera plantada em casa, isso é maravilhoso, serve para tudo, para tudo. Aprende a fazer receitas de sucos com aloe vera, com a babosa, né? Então vamos lá, Andréia. A ansiedade, ela é uma reação orgânica do corpo. Uma alimentação baseada em carboidratos e açúcares e produtos industrializados, ele é uma vida com ansiedade. A gente vive em estado permanente de alteração mental, entende? Um alimento que tenha aditivos químicos, corantes, ele é estimulante, ele mexe com a nossa... Ele vai direto, como eu falei, ele vai direto para o nosso cérebro. Então você começando a ter uma alimentação mais natural, mais rica em fibras, isso é muito importante, para absorver esses açúcares, de retirar o glúten, tudo isso vai fazer com que a ansiedade vá te abandonando, entende? Então, mudar a alimentação, como eu estou falando para você, ter... Os nossos avós não sofriam de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, nada disso. Eles tinham uma vida super tranquila, super... Então, tudo nos afeta, sabe? Nós temos que aprender